volta com Receita na Mesa. Bruna Gimenez, sorriso bonito que você tem, parabéns. Obrigada. Bom, a gente vai falar sobre uma peça que vai reestrear agora, no dia 3, mas antes disso, já que você é uma gourmetzinha que nem eu, a gente vai aprender a fazer uma torta de figo com amêndoas que a Heaven vai me ensinar, que é deslumbrante, você vai ver. Muitas vezes você está no supermercado, você vai procurar amêndoas, é isso que você acha. Elas com a sua casca. Retirar é super simples. O que você precisa? De uma panela com água fervente, aqui eu já tenho a minha, e jogar as suas amêndoas dentro delas, desligar o fogo e deixar por 1 minuto. E depois você vai coar, olha só como é simples, coei aqui. E agora você vai pegar a amêndoa na mão e olha, e é só apertar e olha só, a casca sai inteirinha e a amêndoa do outro lado. Está vendo como é fácil? Se você for tentar descascar sem fazer esse processo, vai ser muito mais difícil. Olha só, é super rapidinho depois para você tirar, super simples. Depois, para essa receita, a gente precisa delas torradas. Então, o que você faz? Pega somente as amêndoas, sem nadas, coloca numa forma que possa ir no forno e deixa elas torrarem até chegarem a essa cor aqui, ficarem bem douradinhas. É isso que a gente precisa nessa receita. Aqui eu vou deixar porque eu já tenho elas torradas para mostrar para você. E vou colocar dentro de um processador as minhas amêndoas já torradas, assim ela solta ainda mais aquele sabor e fica com aquele aroma incrível de amêndoas que ele vai transferir para nossa torta. Entre as amêndoas vai entrar também o açúcar de confeiteiro, 1 xícara. Pegar ela aqui eu tenho 1,5 xícaras, que é o que pede a receita, mas para esse primeiro passo a gente precisa de 1 xícara. Então, pegar aqui a medida, lembra que sempre que você estiver fazendo doces, é importante que você meça tudo bem direitinho, porque se você errar na medida, é muito provável que o seu doce saia errado. Entra aqui o nosso açúcar de confeiteiro. Vamos acrescentar também a farinha, que vão ser a base para essa receita. Fechar e vamos triturar as amêndoas juntamente com a farinha e o açúcar de confeiteiro até ele virar uma farofa espessa. Olha só, você até pode ver que ele começa a mudar de cor e tudo começa a ficar com aquele cor e você consegue sentir o cheiro das amêndoas. É uma delícia essa torta. Realmente, uma vez que você aprender, você nunca mais vai parar de fazer em casa. Ok, aqui ela já está, deixa eu somente conferir se ela está triturada o suficiente. Olha só, tá assim. Olha só que delícia, gente. Agora, vamos colocar isso numa travessa grande para a gente incorporar os outros ingredientes dessa torta. Soltar, tirar essa partezinha aqui do centro e colocar nessa deliciosa farinha de amêndoas aqui no centro. Agora eu vou incorporar o meu ovo, mas eu não vou fazer a besteira de quebrar o meu ovo diretamente aqui para dentro, senão vou perder todo o trabalho que eu tive, por acaso, ele estando estragado. Então eu vou pegar o ovo, quebrar numa tigelinha à parte. Como você pode ver que eu estou usando um ovo caipira, ele está perfeito, está bom, ele pode entrar aqui na minha mistura. Também preciso, nessa receita, de meia lata de creme de leite. Só que aqui, para essa receita, eu preciso dela sem soro. Isso é super fácil fazer. Você vai pegar a sua latinha, colocar na geladeira em torno de 1 hora. Depois, abrir, pegue uma colher, coloque, olha só, aqui do lado. E você, deixa eu puxar isso um pouco para cá. Você vai puxar e olha só, todo o soro dela vem aqui pro lado e é super fácil você eliminá-la. Você viu? 2 toques, super prático. Em várias receitas o soro não atrapalha, mas nessa aqui a gente quer um pouco mais de cremosidade.
Olha só, ele saiu inteiro. Muito obrigada. Aqui eu quero somente metade da medida da minha lata de creme de leite. Pegar aqui somente a metade. Acrescentar. Perfeito. Precisamos também da raspa de limão para dar aquele sabor super especial, em torno de 2 colheres de sopa. Bastante raspa de limão que vai dar aquele sabor maravilhoso a essa receita. E uma dica também, sempre que você vai tirar as raspas do limão, o importante é pegar essa partezinha verde aqui de fora. Se você entrar e pegar essa membrana branca que está por dentro, ela é super amarga e o sabor vai estragar completamente o seu doce. Então não fique raspando um tempão no mesmo lugar. Retire as raspas e gire o seu limão ou a sua laranja, não importa, retirando apenas a parte verde ou amarela, se for a sua laranja, e deixando intacta essa membrana branca que realmente não é saborosa. Então aqui entrou o meu limão. Precisamos ainda mais daquele sabor super especial que nessa receita a gente vai conseguir com vinho do Porto. Só um toquezinho dele já vai fazer toda aquela diferença nessa receita. Vou misturar aqui só para incorporar esses primeiros ingredientes e depois vai entrar o figo, o outro ingrediente que realmente vai dar um destaque especial a essa torta. Olha só, incorporar bem. E eu preciso de 4 figos picados em pedaços pequenos, os figos frescos, não os secos. Esses aqui que você está vendo aqui do meu lado, lindos, somente cortados em quadradinhos, super simples. Olha assim, aqui já incorporei e os ingredientes líquidos conseguiram cobrir os nossos ingredientes secos. Está na hora de entrar os figos. Entre os figos, aqui eu tenho 6, eles estão picadinhos em pedaços pequenos, mas não tão pequenos porque a gente quer senti-los dentro da massa quando a gente morder. Então vai ter aqueles pedacinhos de figos, o vinho do Porto, as amêndoas, as raspas de limão. Olha só, imagina que delícia que vai ficar isso aqui. Tá vendo como somente a água do figo já deu mais cremosidade a isso tudo? Por isso que no início a massa estava um pouco mais seca. Olha só que delícia. Aqui a nossa massa está preparada. Ela precisa ir dentro de uma travessa que possa ir no forno, somente untada com um pouquinho de manteiga. Manteiga em temperatura ambiente, um pincel de cozinha e lembrando que como aqui a gente está fazendo um doce, manteiga sem sal. Olha só, super simples. Agora a nossa massa de torta entra dentro da sua forma. Assim é legal que você pode escolher a forma que quiser. Na hora eu prefiro retirá-la daqui, cortar em quadradinhos e servi-la assim. E agora vamos decorar com os nossos figos inteiros. Pegar uma aqui bem bonita, olha só. Ela tá super madura, super macia. Você pode ver que o cheiro é muito fresco, tem aquele cheiro de figos deliciosos. Pegar a minha faca e cortar assim no sentido do comprimento, alguns pedaços bem bonitos dela. Olha só, gosto de cortar pedaços bem grandes para a gente realmente sentir o figo na hora que a gente for comer. Figos bem maduros, olha só. Depois distribuir ele aqui por cima da torta da maneira que você preferir, que achar mais bonito. Eu gosto desse para realmente você poder ver a consistência do figo.
Olha só que lindo ficou a minha torta de figos. Agora você vai levar ao forno pré-aquecido 180 graus, um forno médio, em torno de 45 minutos. E depois, com esse pouquinho de creme de leite que sobrou, a gente vai juntar mais 2 colheres de açúcar de confeiteiro, misturar, fazer um molhinho que vai por cima e com um pouquinho de açúcar que sobrou, vamos polvilhar. Eu tenho certeza que essa é uma receita que você vai querer fazer na sua casa. Então, tá na hora de anotá-la. Para essa receita você precisa de 1,5 xícaras de chá de açúcar de confeiteiro, meia xícara de chá de amêndoas sem pele e torrada, meia xícara de chá de farinha de trigo, uma lata de creme de leite Nestlé sem soro, um ovo, uma colher de sopa de vinho do Porto, 2 colheres de chá de raspas de casca de limão e 8 figos maduros e firmes. Você gosta de figo? Eu gosto. Eu adoro figo, aquele figo natural também, que minha mãe ensinou, você tira a tampinha, passa a colher por dentro, assim. Tem cara de Natal, né? Tem cara de Natal, mas uma vez, agora, toda vez eu sou meio encanado com isso, mas eu fiz isso, botei na boca, tinha um monte de bichinho dentro. Eu acho que eu já peguei uma vez um com bichinho também, eu fiquei um pouco Então encanada. agora eu faço isso, ele sai lindo, mas eu dou uma bridinha antes. Só pra dar uma olhada. E uma vez também deu uma mordida numa goiaba, quando eu olhei a metade da goiaba, tinha um monte de cabecinha assim me olhando. Dizem que é pior pior do que encontrar uma minhoca na goiaba é encontrar meia, né? Meia? Porque você sabe que você já comeu a outra metade. Ah, não, bom, mas eu meio as cabeças. Tinha um monte de meia, que eu tinha dado um monte Foi meio traumatizante. O do figo não foi tanto, porque eu já tinha engolido tudo. Aí no outro tinha, na realidade eu não sabia se o meu tinha ou não tinha. Mas segundo ali os processos, é bem provável que tinha. Bem provável. Mas eu já tinha engolido. Ai, que tristeza. Você agora, dia 3, estreia uma peça que na realidade é uma reestreia. É uma reestreia, que é a nossa 3ª temporada do Bora Balzaquiar. E agora a E gente você participou das outras também, não? Sim, Ah, tá. eu participei. Esse projeto é um projeto meu e da Mariana Moraes, que é a minha amiga sócia, né? Porque eu também produzo essa peça. Ah, é verdade. E aí é uma encomenda que a gente fez. O texto é da minha mãe, a Nina Ximenes, e a direção do Paulinho Goulart Filho. Então aí a gente fez uma primeira temporada, que era Balzaquiando, e passamos para a 2ª temporada, quando a gente mudou a história e trouxemos a Vanessa Goulart, que agora faz parte do elenco também. Aí sou eu, a Mariana Moraes, a Vanessa Goulart, e virou Bora Balzaquiar. E agora, nessa temporada, a gente resolveu acrescentar um subtítulo, porque muita gente não sabia o que significava balzaquiar, balzaquiana. Bom, então aproveita e explica. Balzaquiana vem de origem do Balzac, né? Que escreveu sobre as mulheres de 30 anos. E que são mulheres, hoje em dia, que a gente chamaria de empoderadas, né? Tá super na moda o empoderamento feminino. E a gente descobriu que, na verdade, esse texto é muito atual e as balzaquianas não são mais só mulheres de 30, elas são mulheres de qualquer idade, porque não existe mais idade para balzaquiar. Mas você não tem uma mulher de 20 anos balzaquiana? Pode ser, Ah, mas repente. é estranho. É estranho. Mas a minha balzaquiada, por exemplo, foi aos 26. Eu não tive... E o que você chama? Eu balzaquiei. Um ponto de virada, eu acho. E por quê? Qual foi a virada do quê para quê? Eu resolvi casar, sair de casa, fiquei pensando se era realmente a carreira certa que eu estava seguindo. Então, eu acho Isso que significa balzaquiar. Quando você balzaquiar, começa a se questionar da vida. a se questionar da vida, às vezes você muda, às vezes você continua, mas você toma decisões, né? E você assume a responsabilidade da sua própria vida. E aí eu acho que é isso que é o balzaquiar, você se assumir responsável pela sua própria vida e viver plenamente o que você escolher, né? Então eu acho que isso... E não que você não possa mudar de opinião, porque daí cada momento da vida a gente tem esse direito, né? De mudar de opinião, se questionar. Por isso que eu falo que não existe mais idade. Existem pessoas com 50, 60 que resolvem mudar tudo e aí pode ser uma balzaquiana outra vez ou não. E o homem também pode balzaquiar, não? Eu acho que sim. É democracia. Direitos iguais. Só mulher tem o direito de tomar decisões, então, e de mudar. Os homens também. Mas é que os homens, eles têm essa característica há mais tempo, né? E eles são criados há mais tempo para ter essa mentalidade de serem provedores, serem trabalhadores no sentido de receber o dinheiro e sustentar a família, né? E a mulher agora que está se descobrindo
capaz disso, né? Agora Sim, há muitos agora, anos, né? 20 anos, né? Mas, mesmo assim, ainda está sendo um processo das mulheres assumirem essa responsabilidade, mas o pior é que agora a gente acumulou responsabilidade, né? Porque existem as outras. Porque tem responsabilidades que vocês não vão delegar nunca, primeiro. Cuidar Ser do mãe. filho, Dona Cuidar de casa não, hoje né? já tem um monte que tem um monte de mulher que não sabe passar um café e quanto menos arrumar uma cama, não que seja a função delas, mas assim, como você falou, há muitas gerações que vocês são criadas de uma maneira e a gente é criado de outra. Então, você pegar a minha avó, tua avó, é impossível que elas não saibam fazer isso, porque elas foram criadas desde pequenas a isso. Já essa geração nova não tem muita mãe que já não foi criada assim e que meio faz questão de não criar, né? Quer dizer, sei lá, que tipo... O que eu acho é que a gente acumulou muitas tarefas e agora a gente está numa outra etapa, que é desacumular e dividir realmente as tarefas, né? Que é essa divisão mesmo com os homens aceitarem que eles precisam realmente assumir algumas outras funções. Sim, mas, por exemplo, eu tenho 2 filhos gêmeos. Até os 3 anos eu brincava que era aquela coisa do dinossauro, lembra? Não é mamãe, não é mamãe, não é mamãe. Porque não adianta, eles nascem de vocês, eles mamam em vocês, eles têm o teu cheiro, eles têm o teu batimento cardíaco, eles têm a tua sensação. Se eles estão bem, você pega, eles brincam um pouquinho, começa a chorar, ou é você aparece ou dançou. É um processo, né? Então não adianta querer dizer, tá bom, ajuda a trocar uma fralda, ajuda isso, ajuda aquilo, tudo bem, não discordo. Mas o processo de acalmá-lo, não que um homem não consiga. Eu acho que consegue. Mas sim. é muito mais complicado para ele. É complicado porque não tem um fator, né? O seio. Não, e porque Mas eu também acho ele de está outras acostumado coisas. com você. Mas aí... Ele veio de dentro de você. Ele já tem, entre aspas, ele tem muito mais... Ele, que eu digo a criança, tem muito, num primeiro momento, tem muito mais intimidade com você do que com o pai. intimidade, com certeza. É uma intimidade muito profunda. Ele estava dentro de você. Como é que faz para substituir isso? Pois é, existem pais hoje em dia que conseguem, né? Assim, você Eu fui um pai super presente, eu consegui muito, mas eu me lembro que próximo assim, do corpo. era aquela coisa, tá chorando, se você pegar, chora mais, né? Ele quer a mãe. Aí você tenta, eu tinha gêmeos, aí era obrigado, ela com um, eu com outro, e fica aquela coisa, mas assim, ela acalmava um em 10, 15 minutos e eu, quando eu tinha que fazer, era botar no carro e sair andando. Punha na cadeirinha, botava no carro, carro chacoalhando, dava 10 minutos, estavam dormindo. Que, inclusive, outro dia eu vi uma coisa engraçada, que a Ford lançou um berço que simula o andar de um carro. Olha, que legal. Que você compra, põe o bebezinho lá dentro e fica... Não, porque dorme mesmo, né? Dorme em segundos, é impressionante. O que eu fiquei dando volta no quarteirão na vida, você não acredita. Gente, mas gêmeos deve ser uma loucura, né? É punk. Porque eu tenho acompanhado a minha irmã, né? Assim, com a minha sobrinha que acabou de nascer. É uma loucura. É punk, é muito bacana, mas é punk. Bom, a gente precisa encerrar o programa, Bruna. Foi um prazer enorme ter você aqui. Posso só chamar para a peça? Pode, lógico. Pessoal, pode curtir. não, deve. Bom, curtam as redes sociais, né? Que vão estar aqui, todas escritinhas aqui. Todas aí. E dia 3, estreia Bora Balzaquiar. Não minta, você passou dos 30. Então o nome da peça é essa. Teatro Alfredo Mesquita, sextas e sábados às 21 horas e domingo às 19 horas. Fica o mês de novembro, é temporada popular, R$20, 10,6. Estreia dia? 3 de novembro. Então, daqui a pouquinho, semana que vem, todo mundo assistindo a peça, que é meio longo o nome. Bora Balzaquiar, não minta, você passou dos 30. Um prazer enorme Quero te você ter lá aqui. também. Obrigado, eu vou com prazer, tá bom? Hashtag Receita na Mesa, fale mal, fale da gente, siga nossas mídias sociais e dê sua opinião sobre como a gente pode melhorar esse programa cada dia mais para vocês. Um beijo e amanhã tem mais.